Paz e bem, amados toqueiros, amadas toqueiras. Você está pensando o que, irmão Romero? Você acha que toqueiro é só quem está na Toca de Assis? Não, toqueiro e toqueira é também quem participa do nosso podcast Café Toqueiro. É isso mesmo, gente. Café Toqueiro aqui, cheio de parceria, cheio de coisa boa, gente ajudando a gente. E daqui a pouquinho eu vou falar aqui com... Gente, na verdade, esse é o primeiro Café Toqueiro, né? Então, seja muito bem-vindo, você que, pela primeira vez, junto com a gente, que também estamos aqui experimentando esse formato aqui meio diferenciado, né? Um formato que está, na verdade... muito comum, né? Muita gente, né, Romero? Tá com esse negócio de podcast, né? Tá na moda. Tá na moda. Só que a Toca de Assis se atualizando, a Toca de Assis meio que vivendo essa experiência também. Então eu quero convidar você também, por favor, você já tá com o seu café? Então procure lá, vai lá, não desliga aqui, claro, não desliga o YouTube ou o Spotify, vai ouvindo a gente falar, mas vai lá, pega o seu cafezinho também, para você poder viver essa experiência, né? Por que Café Toqueiro? Porque é um momento de bate-papo, é um momento da gente levar um pouco, acaba que é um entretenimento, mas também muita informação, formação. Hoje é um dia especial, dia de São Francisco de Assis, 4 de outubro, dia especial para nós que somos toqueiros, e a gente quer convidar você a ser um toqueiro de coração hoje junto com a gente. Pode ser? Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero dizer o seguinte, nós temos algumas parcerias que têm nos ajudado muito. Aqui nesse estúdio mesmo, né, o Valcir é um grande parceiro nosso, o podcast No Barco, que eu já tive a graça de participar, também é um parceiro muito grande. Então, se você ainda não conhece o podcast No Barco, eu convido você a procurar no YouTube, no Spotify. Vai, procura aí nas redes sociais, No Barco, tudo junto, que você vai ter uma experiência muito linda também, com muita doutrina, viu? Com muita coisa boa. Eles fazem entrevistas maravilhosas. E também um dos nossos patrocinadores está aqui, ó. Se você tem necessidade de melhorar, economizar, porque os tempos estão difíceis, né, irmão Romero? Economia. Meu querido, o nome é Jacob Solar. Acho que não tem como colocar na tela, não, né? Ah, tá aqui! Gente, aqui é um negócio, a produção é um negócio sério, hein, irmão? Gente, nós estamos muito bem assessorados. Então, aqui, ó, Jacob Solar, o que é isso, gente? Então, quem nunca ouviu falar de energia solar, a gente sabe muito bem que funciona dessa forma daquelas questões dos painéis solares, né? Que colocam em cima da casa, tudo, e vão captar a luz, né, irmão? A energia solar. Isso, né? Totalmente ecológica, totalmente, exatamente, né, ambiental, né? Exatamente. Tá na moda. Também tá na moda. E se você ainda não... Só que as pessoas, às vezes, irmão, elas acham que para você conseguir uma energia solar, você tem que ter realmente uma casa muito grande. Não, pode colocar em cima do telhado, irmão. Olha, tem gente que aproveita a caixa d'água. O fato é que você vai, claro, evidente, você vai ter que fazer um investimento. O investimento que você faria, por exemplo, o investimento que você faz pagando a sua conta de luz. Só que daí você vai investir numa coisa que vai ficar para sua casa. E o nosso amado aqui, Valcir, falou que coisa de 3, 4 anos, irmão, o investimento volta todo de novo. E pronto, acabou. Você não vai pagar mais conta de água, de luz. Então você vai conseguir de água e continua pagando. Então você vai conseguir ter uma economia realmente para a vida. E é interessante que, por exemplo, se você é dizimista na sua paróquia, fala com o teu pároco. Eu tenho certeza que está assistindo aqui, tem muito católico, a grande maioria esmagadora católicos, né, irmão? Procurar o pároco lá, fala assim, olha, você já pensou em botar uma energia solar? Com certeza. Daí, a paróquia consome luz que não é móvel. É muita luz, né, irmão? É muita coisa que gasta uma paróquia, então o seu dinheirinho vai ser até muito mais bem investido lá na paróquia. Então, se você estiver precisando de instalação de energia solar, procure Jacob Solar. E aí a gente vai deixar aí o número na nossa tela. Vamos colocar o númerozinho aí, você vai poder falar com o Valcir. Então, gente, por favor, pelo menos assim, pede um orçamento, né? Aqui na região de São Paulo. Outro parceiro também, porque nós estamos com uma xicrazinha que ainda está sem café, porque estão fazendo o café. Aqui é um negócio ao vivo, né, irmão? Legal, então, estão fazendo, só que daí a gente está com a parceria com o Israel Sublimação, que fez aqui para nós e deu de presente para nós uma caneca muito linda do Café Toqueiro. Ficou bonitinha, né, irmão? Muito bom, muito bom. Ficou bem legal demais. Bem feito. Bem feito. O Café Toqueiro, aí o microfoninho de podcast aqui, ó. Parece até um grão de café, né? Que é um grão de café. Então, muito obrigado, parceiros e parceiras. Também uma outra parceria que a gente tem, que é o
Poti Digital, que é quem edita esses nossos podcasts, que é o Gil. Olha aí, tá na tela para você, e também vai estar aí o telefone. Você pode entrar em contato com o Gil se você quiser fazer ou desenvolver algum trabalho, um podcast, que de repente você tem esse sonho de fazer algum trabalho na internet, algum vídeo. Você tem sonho de ser um youtuber, ou então você quer, de repente, editar um vídeo para sua família, para um dia do aniversário, alguma coisa, entre em contato com o Gil. Ele é lá de Natal, mas ele atende o Brasil inteiro e é ele que edita, ajuda a edição também aqui do nosso podcast e tudo mais. Pronto, recadinhos dados. Muito bom, muito bom. Bem-vindo, irmão Romero. Obrigado, prazer. Irmão, primeira experiência sua, irmão, com o podcast? Podcast, primeira vez, né? Estamos aí. Fazer experiência. A vida é uma experiência, né? Exatamente. Mas se apresenta, irmão. Fala o seu nome, da onde você vem, qual a sua idade. Sim. Fala aí, fala mais perto do microfone aí. Sim. Eu sou o irmão Romero, né? Irmão Romero. Sou membro da Missão do Rio de Janeiro. Uhum. A gente tem duas casas no Rio de Janeiro, uma casa pastoral e uma casa onde a gente, né, reside. Uhum. A casa onde reside a gente é Bom Sucesso, quem conhece Bom Sucesso, né? Ali, próximo da Maré, ali na Avenida Brasil, bem próximo da Avenida Brasil, e nós temos outra casa ali na região de Benfica, ali também na região próxima ao presídio, quem conhece lá no Rio, né? Tem um presídio ali em Benfica famoso, onde os famosos ficam, às vezes, não sei, presos, né? Ficam bem na frente da nossa casa. Aí, é essa casa pastoral. E estamos há 3 anos já no Rio, com a graça de Deus, e 21 anos de toca, Graças 21 anos, e somos 16 anos de profissão, É 2006, né? Hoje, para quem não sabe, a gente professou no mesmo ano, no mesmo noviciado. Fomos noviços juntos. Então, aí, uns 16 anos de profissão, graças a Deus. 21 de toca e 16 de profissão. 16 de profissão. E o senhor é natural da onde, irmão Romero? Eu sou natural de Minas, Betim, uma cidadezinha ali próxima a Belo Horizonte, onde tem a Fiat. Só falar da Fiat o pessoal lembra, né? Betim. Só chegar em BH tem que passar pela minha cidade. É caminho, a 381 lá. Coisa boa. Então, mineiro aí. Mineirinho. Mineiro. Gosta de um cafezinho, né, irmão? Ótimo. Tô esperando aqui, ó. Café anima, energia. Poxa, com certeza. Mas obrigado pela disponibilidade. Sim, foi uma providência, sim. porque, gente, na verdade eu tava pensando em chamar o Romero já. Eu mandei a mensagem pro senhor, cheguei a mandar, né, irmão? Sim. E aí, na sexta-feira, no sábado, o irmão Romero falou: irmão, eu tô em São Paulo, estou ocupado. Aí eu falei, irmão, é muita providência, porque na segunda-feira tá marcado pra gente ter o nosso podcast. Deu certo porque eu tô de passagem. Eu tô aqui em São Paulo, mas meu destino é Curitiba, né? A gente está de passagem fazer um retiro lá na Trapa de Curitiba, lá, os monges trapistas de Curitiba, um lugar muito especial, eu recomendo, hein, gente? A Trapa. Para quem quer rezar bem, no silêncio mesmo, lá é silêncio. E aí, passando por São Paulo, o irmão entrou em contato, estou em São Paulo, vou ver a cidade, né? Aí somou, né? Hoje eu estou viajando hoje à noite, amanhã eu estou em Curitiba, mas sempre passo por São Paulo, porque aqui fica mais barato e menos longo, né? Pronto. Do Rio direto para Curitiba, às vezes fica longe e caro, né? E deu certo. A gente né? economiza, né? A gente é pobre, tem que economizar. Na verdade, tá todo mundo economizando, né, irmão? É tenso o nosso tempo. Irmão Romero, hoje, 4 de outubro, irmão, dia lindo para nós, dia de São Francisco de Assis. Isso. Todos nós que somos da Toca de Assis, de alguma forma, temos essa experiência com o nosso patrono, né, irmão, principal, que é São Francisco de Assis. De alguma forma, ele nos trouxe para a vivência deste carisma, para a toca, né? A Toca de Assis. É um baluarte, né? É um baluarte. Ele é um ícone, né? Mas não só para toca, né? A igreja, né? Eu falo também para o mundo, sabe? São Francisco não é só... Ele é da igreja, mas ele para o mundo ele é um sinal. Tanto para os que não creem, para os que creem, né? Todo mundo tem alguma coisa que olha São Francisco e mexe, né? É tocado, né? E se espelha em alguma realidade em São Francisco, se inspira nele, né? É um homem extraordinário, realmente marcou. É um dos homens que marcou a humanidade, né? O nosso caminho, o caminho da humanidade, né? É São Francisco. Por isso que eu acho primordial falar nele. É sempre bom falar dele, né?
E a gente, sendo da Toca, claro, né, foi bacana porque a gente foi desenrolando, aí o lançamento aqui do nosso podcast caiu exatamente no dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco de Assis. Oportunidade maravilhosa, né? Nossa, Maravilhosa, começar né, tudo com São Francisco é começar bem. É um bom sinal, né, irmão? Uma providência. Nossa, muito bom. Começar com ele, o carro-chefe, né? O inspirador, né? O modelo de seguimento de Jesus, assim, para nós, né? Aquele que encarna tudo aquilo que nós podemos, um modo que podemos melhor estar próximo do Senhor, né? Então, irmão, 800 anos, mais de 800 anos, né? Passou de 800 anos, porque São Francisco, ele nasceu, pode conferir aí na biografia, sabe que é o erro, né? 1181 ou 82, ainda dá uma dúvida, né? Assim, não tem certo, você vai ver na biografia que está em 81, 82. 1100, gente. 1181, século século XII. Está falando do nascimento de São Francisco. E aí a ordem mesmo, a conversão é 1210, 1209, 1210. Ele tinha quantos anos mais ou menos então, não? Provavelmente tinha quanto? 19 anos? Provavelmente 19 anos. Vamos para quem é de matemática aí, ó. 1181 para 1209. Mas tá certo. Na verdade, irmão, a biografia, gente. Gente, hoje nós vamos falar um pouco de São Francisco de Assis. A ideia é essa, né, irmão? A ideia é essa. Já que o dia é dele, então vamos devotar aqui. Então, se você tem interesse em saber um pouco sobre a história de São Francisco de Assis, é o momento agora. Com certeza. Só que a cronologia aqui de São Francisco, irmão, fala que entre 1181 e 82. E 82, não tem clareza. Não tem uma... Né, não chegou, não tem, como chama? Informações realmente que estavam escritas. Gente, na época, gente, quantos anos? Quase 900 anos atrás. Isso não é uma coisa que você tenha ali assinado, tem, né, direitinho como a gente tem hoje, sabe? Quando morre, quando nasce. Não. E lá era uma conjectura, uns estudos chegaram a isso, né? Até o dia, não fala o dia que ele nasceu, fala o ano, né? Não tem o dia nem Nós mês. temos o ano que ele morreu. Para nós católicos, né, é um nascimento, né? O Natalis, né? Dia Natalis do céu, né? Então ele nasceu para o céu. Mas que ele nasceu aqui, né? De forma entrou nesse mundo, não, nós não temos. São Francisco fica o ano aí, né? Mas entre 82 e 81. Romero, um mito, cara. Porque assim, na verdade, a gente tem... Mas antes de chegar de falar, porque hoje o pessoal, São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia. Mas tem essa cultura. Porque, gente, São Francisco ele teve essa experiência com o criado, né? Ele tem essa experiência com a criação. Isso é inegável. Qual que é o problema, né? Você que está ouvindo. Só que antes de você continuar, chegou o café, irmão. Tem a cultura do café, né? Pode trazer que é uma criação abençoada de Deus. Olha, você tem uma criação que eu louvo a Deus é pelo café. Pode ser açúcar. Ô Valci, se a gente bater aqui a xícara aqui, faz barulho no microfone ou não? Tá tranquilo, né? Não faz Faz tanto. não. Faz um pouquinho, mas nem tanto. Então, não bate muito aí, Então não. tá Pra bom, não... então tá bom, Gente, então, ó, já que é café toqueiro, né? Então, por favor, né? Vai buscar o seu também. Né, irmão Romero? Isso. Eu não gosto de café. Pega um chá. Com certeza. Mas eu não gosto de chá. Olha aí, um monte de sachê de açúcar. Gente, a gente nesse estúdio é muito bem tratado. Meu Deus do céu, meu Deus. É muita providência de Deus esse lugar aqui. É uma graça. Fazer questão aqui, né? E o café do Valci, irmão. Opa, rapaz, isso aí é... Do Jacob aí Solar, você tá achando que é, Isso meu aí não filho? é máquina, não. Isso aí é mãos mesmo. Esse é café mesmo, né? Muito bem. Isso. Muito obrigado, Valci. Então, espero que você também já vá buscando o seu cafezinho aí, vá buscando seu chazinho. Aí, irmão. Isso. Olha, ele até serve, irmão. Meu Deus do céu, a gente não é digno. Deus abençoe. São Francisco de Assis te abençoe, Valci. Opa, nosso Pai será. Deus te abençoe. Isso. Muito bom, muito Opa, bom. pô. Gostei. Agora que vai ficar Você não tá bom. aparecendo na câmera, não? Os caras tá me cortando. Gente. Tá bom. Obrigado. Vai ficar Pronto. ótimo. Isso. Agora sim, hein, Romero? Agora sim. Agora o assunto vai, irmão. Agora o negócio anda. Agora anima mais. Quem quer saber, ó. Agora vai dar assunto, hein? Irmão Romero, tintim Agora aqui, vai irmão. dar. Vamos. Café Toqueiro, primeiro episódio. Legal. Deus abençoe. São Francisco nos abençoe. Isso. Mas o senhor dizia... Isso. Então, gente, tem essa questão
que as pessoas têm hoje, o conhecimento de São Francisco, quando a gente fala em ecologia, né, ele é até tido como patrono da ecologia. Muito bem, né, nada contra. Assim. O problema é que as pessoas não entendem por que São Francisco ele tinha essa experiência com toda... Não é só com a criação, com as plantas, os animais, é com todo ser vivo. São Francisco tinha essa experiência com todo o criado. Ele via na criação a manifestação... a manifestação de aspectos, não estou aqui de Deus, não somos panteístas, né? Deus está ali, Deus está aqui, Deus está na planta. Não. Experiências vamos dizer, de aspectos da beleza de Deus nas coisas. As coisas manifestam a beleza de Deus. Tudo criado vem de Deus, vem da bondade de Deus. Porque Deus fez tudo bom, né? Como a gente aprende em Gênesis, né? Ele olhou, ele criou e disse, né? É bom, né? Então, São Francisco compreendeu essa experiência com o criado. Então, tudo é belo vindo dele. Tudo é grande vindo dele. Tudo é profundo vindo dele. Então, ele tinha todo esse zelo, essa experiência de amor pelo Criador. Tendo essa experiência de amor com o Criador, ele fez esse movimento para o criado. Entendi. Para as coisas criadas, né? E não que as coisas criadas subestimem o Criador, mas é por causa do Criador, da experiência de amor a Deus, o Criador, o Senhor de todas as coisas, e ele pode sim ter esse zelo, esse cuidado por tudo que é criado. Ele reconheceu Desde do verme, São Francisco, não, gente, é com tudo. Desde o verme mais nojento, da serpente, né? As pessoas às vezes podem a serpente é má. Não, São Francisco amava todas, porque ele via tudo que Deus fez é bom. Tudo que vem de Deus é bom. E essa experiência com o bom eterno, ele ama aquilo que é o bom passageiro, né? Que é o criado. Mas, irmão Romero, antes dele ter essa experiência, assim, no inconsciente coletivo das pessoas, você pensa que São Francisco de Assis tem essa ideia realmente de São Francisco de Assis como aquele cara que gostava das festas, que era ambicioso, o negócio da mulherada. Isso realmente bate com a história de São Francisco, então. Então, tem que tomar cuidado também nessa questão, vamos dizer... Fantasiosa? Crônica. Até que ponto São Francisco ele foi um jovem festeiro, sim, ele era de boa família, ele tinha dinheiro, tinha dinheiro, né, e de muitos amigos, né, gente. Então ele vivia a vida, ele procurava viver a vida, como a gente fala hoje, né, as festas, curtir, e ele era cativante, né, ele tinha uma personalidade cativante. A prova disso é que depois que ele mudou de vida, muitos dos que amigos seguiram eram os que acompanhavam ele na mundanidade, né? Mas ele tinha essa personalidade cativante, né? Essa personalidade realmente de atrair seguidores, né? Acho que ele sempre teve isso, né? Ele sempre teve isso. Desde antes da conversão, então, ele teve esse aspecto. Ele tinha meio que um carisma natural, assim, de aproximar as pessoas. Muitos foram para a cruzada com ele, aquelas guerras que ele tentou ir, né? Ele intuiu de ir numa cruzada, o pai dele financiou toda aquela coisa toda, e muitos iam com ele, muitos dos amigos, né, foi. Teve até a intuição, acho que o irmão Ângelo, Frei Ângelo, ele chegou a ir para a cruzada, depois ele voltou da cruzada, e ele viu como São Francisco não tinha ido, e como São Francisco estava tinha mudado, né, e para ele, o que aconteceu com, né, o que aconteceu com o Francisco, né, que ficou meio assustado, né. Ele estava na cruzada, ele foi numa cruzada que o Francisco iria na cruzada, né? Não chegou a isso. O Francisco, no meio do caminho, ele vendeu o cavalo, vendeu a armadura, vendeu e voltou, né? Porque ouviu a voz, né? Francisco, o que é melhor, servir o servo ou o Senhor? Aí que falou, eu vou servir o Senhor, né? Esse foi o primeiro momento que ele recebeu uma iluminação. Isso, foi esse movimento que ele teve no caminho. Porque as pessoas, elas pensam, porque geralmente é isso, a gente conta assim de forma mais simplista a história de São Francisco, como o festeiro, isso, que teve uma experiência na guerra ou na prisão, isso, e aí aquele momento máximo do despojamento, fica nu na frente da cidade toda, o bispo, o pai. Teve um momento da febre. Ele foi, ele sofreu uma febre.
Ele sofreu um momento de enfermidade forte. Ele teve ruim mesmo. Ele teve bem ruim. Depois ele foi recuperando. Aí que teve esse movimento, parece que aquele momento foi agindo nele de alguma forma, tipo, Deus foi falando nele naquela febre também. E ele não foi o mesmo depois daquela enfermidade. Ele não foi o mesmo. Aí que ele começou a procurar, diz que diz que ele teve contato com aquela passagem do Evangelho, né? Aí Qual passagem? Crucificado, a passagem onde narrava-se, né? Deixa pai, deixa mãe, daquela coisa, né? A realidade, ou até aquelas passagens, né? O filho do homem, né? Os discípulos devem viver, né? Olha os rios do campo, os passarinhos, né? Aquelas passagens do despojamento que a gente vê nos evangelhos, né? Então, essas passagens foram inspirando São Francisco, foi tocando, mexendo com ele, né? Uma vivência, aquilo foi atraindo ele por uma vida como estava escrito. É tão interessante esse aspecto que a gente narra, porque, olha, gente, entenda bem a época, né? Quem você estudar um pouquinho na história da época, aquele período da igreja tinha-se um pensamento, também na teologia, viu, gente? Pode ver, teólogos renomados falaram isso. Sou eu, não. Rolava-se um discurso que o evangelho não era para ser vivido. A mentalidade. O evangelho não era para ser vivido. Interessante, né? Para nós isso parece um absurdo, só absurdamente, mas para a teologia da hora, o evangelho não era possível de ser vivido como estava lá. Não era uma... Ele era tipo um admirado, né? Contemplado. Porque a vida mesmo da época, das pessoas da época, realmente faz pensar nisso. É um período que a igreja vivia, século XIII ali, onde o Papa praticamente era um imperador, né? Tinha que brigar com reis, né? E aquela coisa... Irmão, mas que a gente no caminho a gente veio conversando um pouquinho, né? Aí já não era aquela época tão negra ali de 2000 anos atrás. Não, aí já ali. era cristandade, nós estávamos em prol da cristandade. Cristandade, gente, é o período de séculos, entre 3 a 4 séculos que a igreja viveu, onde o mundo era cristão, as normas, as leis eram cristãs, a vida civil era cristã, era conduzida na ótica da fé cristã, da igreja. A igreja tinha uma autoridade única. Ela influenciava reis, ela ditava, ela nomeava e ela tirava reis do poder. Você imagina isso? É a pirâmide, né, irmão? Se chamava cristandade. É um período único da história, onde tudo rondava em torno da igreja. Bispos tinham um poder único. O Papa nem se fala, né? São Francisco pegou esse período, mas ainda o período que São Francisco pegou, a igreja vivia um tempo difícil, mesmo na cristandade, não ausentava de ter problemas, teve heresias, teve coisas complicadas, e até o Papa acabava exercendo um poder de imperador, né? O Papa era imperador. E aí muitos dos nossos cardeais e bispos viviam de uma forma não muito louvável, né? Assim, de um poder, de muita riqueza, né? E o sinal de São Francisco, porque paralelo ao movimento franciscano, gente, você vai ver a biografia ou a história franciscana, paralelo quando São Francisco veio, existiram outros movimentos, mas movimentos não a favor da igreja, movimentos contra a igreja, que eram tidos heresias por questionar o poder da igreja, a influência, o enriquecimento dos nobres, dos bispos, o enriquecimento do próprio papado, né? Então, movimentos que foram tidos como heréticos, que questionavam essa opulência da igreja, né? Que viviam realmente esses movimentos, eles viviam uma pobreza radical, eles viviam uma vida pobre mesmo, para questionar a igreja, protestando contra a igreja. E o movimento de Francisco ele foi ao contrário, né? Ele optou por uma pobreza, só que amando a igreja, sendo obediente à igreja, não para questionar a igreja. São Francisco não optou por uma pobreza para jogar na cara da igreja, do Papa, dos bispos, olha, vocês não estão vivendo. Não era a intenção dele. São Francisco foi uma experiência realmente do Cristo mesmo, pobre. Mas esses movimentos eram paralelos a ele. São Francisco ele teve que lidar com esse movimento, que era um chamado, gente, talvez você queira procurar saber mais, o movimento foi bem difícil para a igreja, que eram os cátaros, que chamaram a ser chamados albigenses,
que eram movimentos realmente radicais pela pobreza, mas movimentos bem contrários à igreja, valores totalmente contrários à igreja. Eles apregoavam valores que questionavam o nosso sacramento, questionavam tudo que era criado. Olha, interessante. Eles questionavam tudo que era material, porque para eles o autor da matéria era um Deus mau. Eles dividiam Deus em duas formas. Um Deus do Novo Testamento, o Deus bom, e o Deus do Antigo Testamento, que é um Deus mau, que criou a matéria. Tudo que é material foi criado por um Deus mau. Então, para eles, a criação... Olha, é interessante, gente. O aborto, eles apregoavam o aborto. Isso, né? A gente está aí na moda, né? A questão aí na moda que eu falo, o assunto está em voga, né? Eles apregoavam o aborto porque colocar alguém no mundo era um castigo. Você estaria se castigando. Apregoava o suicídio. Isso é uma heresia? É uma heresia braba. Como a igreja sofreu isso? muito com essa igreja. Tem que fazer cruzada para combater. São Francisco viveu paralelo a isso. São Francisco São Domingos. Né? A gente conhece São Domingos, fundador dos dominicanos. Eles viveram paralelo a isso. Nesse tempo. E eles tiveram esse desafio. Porque o mais interessante é que São Francisco... Lembra que eu falei da criação? São Francisco já via a criação como um dom de Deus. Contrário. O criado é uma bênção, porque vem de Deus. Deus quis tudo criado. Né? Deus é o princípio de tudo criado. Né? Ele via e se encantava e queria e amava tudo que era criado. Desde o homem até a barata, até a árvore, até as nuvens, tudo ele amava. E esse movimento pregava o contrário. Eles pregavam que era uma maldição. O criado, a matéria é um mar. Ao contrário, né? São Francisco ele vem combater realmente de outra forma esse movimento, né? Pela uma vida, vivendo também pobres como eles, porque esse movimento era um movimento de pobres, eles eram pobres, pregadores e pobres, e por isso que eles arrastaram muita gente, esse movimento já arrastou muita gente. Mas São Francisco ele nasceu nesse mesmo período. E aí, gente, que a gente entende porque a igreja ficou com o pé atrás no começo. Quem vê a história, vê filme, às vezes o Papa não recebendo ali bem, os cardeais, mas quem é esses aí? Como eu falei, gente, primeira coisa que eles viram, quando São Francisco chegou para o Papa, falou que eu queria, o que vocês querem? A gente quer viver o Evangelho. Aí isso soou um escândalo para ele. Mas como você quer viver o Evangelho? Não é possível viver o Evangelho. Por causa da mentalidade de que o Evangelho era algo... É similar, por exemplo, hoje, quando nós adoramos o Santíssimo Sacramento. Sim. É uma adoração. Isso leva a gente para um aspecto de contemplação. Então, eu acho que eles viam a palavra de Deus como isso. Então, era só uma forma de contemplar. Rezar, Não é penetrável. Não pode. É uma coisa que não é penetrável. Não é uma coisa que você pode trazer para a sua vida e fazer aquilo real. Parecia uma coisa ficar, né, só uma contemplação, você reza, medita a vida de Jesus, mas assumir aquele modo de vida que Jesus viveu com os apóstolos? Não, isso não. Irmão, e teve algum momento que São Francisco, ainda na época, Francisco, no momento de conversão dele, ele teve uma experiência exatamente com a palavra de Deus, né? Com a palavra Porque de Deus. tem um episódio onde ele recebe, não sei se na língua vernácula dele. Isso. Porque também as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus era em latim, gente. Naquela época não se podia traduzir a Bíblia para as nossas línguas, que é onde a gente tem a Bíblia. Hoje nós temos tudo quanto é língua. Até língua indígena agora. O último lançamento foi a Bíblia indígena. Aí que eu vi. Bem interessante. Mas não tinha isso, era latim. Latim era a língua oficial. É a língua oficial, não era. Gente. Numa época oficial que as pessoas, da igreja, mas era em tudo. Mas numa época que as pessoas às vezes não sabiam nem ler, né, irmão? Não sabiam nem ler na própria língua. Não tinha. Vezes, né? E tinha todo aquele. Talvez a gente não entenda. Esse é o perigo, né? A gente tem que ver a história com aquilo que a história, no mundo da história que você conta, para você não julgar, né? Às vezes as pessoas vão criticar, nossa, mas a Bíblia não chegava na mão das pessoas, a igreja, nós protestantes colocamos a Bíblia na mão de todo mundo. Gente, vamos compreender bem as coisas, né? Primeira coisa, gente, a Bíblia. Você vê o estrago que foi botar a Bíblia na mão de todo mundo, né? Todo mundo tá vendo aí a situação que virou. Que daí cada um quer interpretar aí do seu virou, jeito. né? A igreja sempre teve essa prudência. A Bíblia, gente, não é um livro fácil de se entender, não é um livro simples, né? É um livro que traz um contexto histórico, de interpretação, de compreensão, que vai muito além do que está ali escrito a meros olhos nossos, né?
E a igreja tinha esse cuidado na época. A Bíblia estava na mão dos sacerdotes, estava na mão daqueles que tinham autoridade de pregar o evangelho. Provavelmente tem a origem da tonsura, que a gente pode contar de novo depois, né? Porque São Francisco cortava o cabelo desse jeito, né? Entendi. Tem toda essa questão a ver com a palavra de Deus, de anunciar a palavra, né? Os leigos realmente... Por quê, gente? Nesse mesmo período de São Francisco, um pouco antes, surgiu também grupos complicados de leigos. Tinha grupos de leigos que, tipo assim, tinha um grupo, não me lembro agora, assim, movimento dos pobres humilhados. Pobres humilhados era um grupo de leigo que saía pregando à torta ou direito, gente. Aí começa a pregar coisa que não cai na caixinha, né, gente? Começa a desviar. Irmão, porque outra coisa, assim, historicamente também sim. Então, quem prega o evangelho nessa época são os padres. É os padres, original, porque a igreja tinha esse controle, por quê? Com certeza, os leigos não tinham esse protagonismo naquele período. Não tinha, porque a igreja foi tomando toda essa disciplina, porque desviou, como eu falei. E teve esse grupo dos pobres humilhados, teve outros grupos que eu não vou citar agora, mas teve muitos grupos de leigos que começaram a desvirtuar a doutrina, começaram a pregar coisa que não tinha a ver. E a igreja teve que disciplinar, teve que tomar seu cuidado. Peraí, então a gente vai reduzir a autoridade da pregação ao clero, que tem autoridade, e a gente tem mais controle, né? Tem um controle. Senão, a gente começava a pregar tudo que via na cabeça. Aí via cada movimento mais estranho que o outro. Uma prova disso que eu acabei de falar, dos albigenses aí, dos cátaros. Esse povo era doido, gente. Pregar cada coisa. Não era só contra a igreja, era contra a sociedade. Desnorteava todo mundo. Toda a sociedade estava em risco com esse povo. Irmão, mas aí, só fazendo um adendo, a questão é a seguinte: é interessante, né? O ser humano, né, Romero? Porque, gente, em todas as épocas da história da humanidade, sempre vão haver líderes, pregadores. Com certeza, com certeza. Como é que fala? Hoje, né, irmão, a gente olha os influenciadores, né? Sim. Irmão, hoje acontece do mesmo jeito. Sim. Então, assim, as pessoas elas pegam não só a palavra de Deus, mas elas também influenciam de outra forma. E é interessante que o senhor contando, irmão, essa experiência desses leigos, né, e dessas pessoas, desses grupos, né, Isso. de alguma forma eram influenciadores da época. Eram influenciadores. E na época não era, claro, a internet, né? Por exemplo, irmão, hoje o senhor está aqui, o senhor sabe que você está influenciando, né? Sim. Nós estamos aqui no meio da internet, no meio da rede, falando de São Francisco de Assis, de história, e aí tem pessoas ouvindo e de alguma forma elas estão sendo influenciadas por isso que o senhor está falando. Com certeza. Tomara que a gente ajude as pessoas a compreender mais São Francisco, né? Por completo, né? Não a mera, São Francisco que dá a benção no cachorrinho, São Francisco que abençoa meu cachorro. São Francisco, gente, abençoa a sua vida, abençoa, te abra o céu, né? Porque só abençoa seu cachorro, a sua arvrinha, Não, porque na verdade, assim, nos escritos de São Francisco mesmo, que é escrito dele, ele fala muito sobre zelo eucarístico, irmão. Então, ele é muito mais rico. Ele fala sobre vasos rico, sagrados. Gente, com certeza. Irmão, e é numa época onde não tinha adoração como tem hoje. Não tinha. Século XIII, gente, ainda não havia... E eu vou tirar dúvida, posso até errar, gente, mas eu tenho que ver se havia até sacrários naquela época, porque eu não me lembro bem. Posso estar errado, estou afirmando que das reservas eucarísticas, né? Mas essa questão até do ostensório, às vezes a gente vê a foto de Santa Clara com aquele ostensório. Gente, aquilo não existe não, viu? Aquilo é um ícone idealista, né? Não havia ostensório naquela época, foi bem para frente. Então, essa questão, mais a questão da Eucaristia, da presença real do Senhor na Eucaristia, não, isso aí desde o início da igreja, gente. Acho que foi criando o corpo. Mas é interessante na questão de São Francisco, ele amava as França. Gente, olha o nome, Francisco. Porque a mãe dele, a Dona Pica, para quem não sabe, os pais de São Francisco são Pedro Bernardone e a Dona Pica. Dona Pica diz que ela tinha raiz francesa.
Ah, tá. E ela chamava, então ela entoava muitos cânticos franceses a São Francisco. Coisa linda, E ele trazia muito nisso, você vai ver nos escritos dele, ele às vezes ele tá ali nos ápices dele, né? Tipo assim, como chama? Nas levitações dele, ele entoa cânticos franceses e às vezes ele solta palavras francesas. E outra coisa, ele amava a França. Por quê? Olha que bonito, gente. Porque a França naquela época, gente, para quem não... Acho que a maioria, tomara que saiba, a França foi nosso primeiro país convertido verdadeiramente ao catolicismo. Após a queda do Império Romano, os bárbaros, a França é a nossa primogênita católica. Que é isso, Romero? Não, mas eu não sabia. Você falou, tomara que o povo saiba. Como é que a gente vai saber um negócio desse? A França é dona de um arcabouço enorme. A França foi o primeiro país da Europa a se converter de fato. O rei, todo o rei, né? Principalmente Clovis e Clotilde, né? Graças à esposa dele, Clotilde já era católica. Por influência dos bispos, ela influenciou o bárbaro Franco, que era Clovis. Clovis era um bárbaro, gente. Bárbaro, líder dos francos. Os francos eram um povo bárbaro. Bárbaro, gente, era um movimento de povos que invadiram a Europa, que derrubaram o Império Romano. E ficou eles para todo lado. A Europa virou uma bagunça. Mas cada região ficou um povo predominando. Os francos predominaram aí na região da França, um pouquinho ali da Espanha. E eles foram o primeiro povo que a igreja conseguiu converter à fé católica. Os franceses. Os franceses, por isso que francês vem de Franco. Ali vivia um povo também muito anterior, que eram os galeses, porque a gente vive na Gália. Na Gália é na França, né? Os galeses, depois vieram os francos, que originaram os francos, mas esse foi o primeiro povo a ser convertido. E graças a esse povo convertido, nós temos um país, um império católico na França, que futuramente vai restaurar o Império Romano católico, porque o Império Romano quando caiu, ele era católico. Ele estava convertido, gente, quando ele caiu no poder dos romanos, dos bárbaros. Então a igreja conseguiu converter o Império francês, o franco. E a França aí criou uma tradição enorme cristã, né? De zelo, de amor, até Carlos Magno e de seus sucessores, né? Quem conhece Carlos Magno é um dos grandes reis da França, do Império Franco, né? E, gente, e aí, o que eu estou falando? Para chegar ao assunto da questão da França. A França era tida por um país eucarístico. A França é um país eucarístico. Gente, na época, eu acho que hoje dá vergonha, né? Hoje, falar em França, eu falei, mas como que o país desse chegou ao nível que está hoje? A França é quase muçulmana, né, gente? Quem não sabe. Mas ela era, por ser também o primeiro, um país eucarístico. Os sonhos, São Francisco amava ir na França, porque ele sabia desse mistério eucarístico na França. Que a França amava a Eucaristia. E a mãe dele meio que pressentiu isso, né, irmão? Se inspirou o nome dele, Francisco. O nome né? dele, Francisco, né? E toda outra experiência bonita, né? Além de ser essa questão da Eucaristia, né? Mas passando até a experiência da mãe dele, por ser a experiência dele com a mãe, né, irmão? É muito forte. Sim. Você vai ver que São Francisco ele tem uma experiência muito materna, a ponto de colocar na regra que os irmãos devem se amar como uma mãe, um amor de mãe. Você vê que se marca São Francisco, ele é muito materno. Você não vê São Francisco, ele tem muito marcado pela maternidade nas ações dele. Até o ponto dele quando conseguir determinar a regra, né, irmão? A dificuldade dele ter uma norma. Você vê na história franciscana de bater o cajado. Não, é isso. Não, ele sempre tentou compreender, ele tentou, né, aquela coisa... Ele não foi assim incisivo, tão incisivo assim, a ponto de garantir que as sucessões posteriores a ele conseguissem, né, normatizar a regra. E de fato, né? Não conseguiria. Não né? conseguia, foi bagunça. Aí é outra história. Mas aí é interessante isso, porque, olha só, o senhor está trazendo a gente numa essência de Francisco, que é a questão da França, porque, não, mano, nunca imaginei a negócio dele. Primeiro, eu não lembrava que, historicamente, a França tinha sido o primeiro país convertido ali na Europa, depois, né, do Império. Depois. E a questão de São Francisco, sim, com a proximidade de São Francisco com a França, sim, a questão da mãe dele, eu já até sabia. Mas agora o berço. E é interessante porque, exatamente, por exemplo, na toca, a gente tem o carisma de adoração
ao Santíssimo Isso. Sacramento, de amor aos pobres, exatamente por inspiração a São Francisco de Assis. São Né? Francisco. Mas muitas poucas pessoas acham, e veem a gente assim, também se vestindo de saco, a tonsura, Isso. esse aspecto franciscano, como por causa dos pobres, né, irmão? Mas as pessoas não imaginam que São Francisco era um imenso adorador. Numa época onde, hoje, se você fala adorador, a maioria uma grande maioria pelo menos muitos católicos vão entender o adorador, aquele que está diante do Santíssimo, aquele que adora, que vive segundo, são inspirados diante do sacrário e tal. Hoje nós temos canção nova. A gente tem. Mano, você liga hoje, 4 horas da manhã, tá lá o Frei Gilson, as irmãs da Resta, tudo na frente do Santíssimo. Hoje então, muito assim, claro. hoje é muito fácil falar. Muito. Mas São Francisco de Assis, ele foi meio que buscando. Ele foi. Como é que fala, mano, quando a pessoa ela tá à frente do seu tempo? É isso, né? Sim, ele é realmente à frente do seu protagonista. tempo. Porque, de alguma forma, ele pressentia que o Santíssimo Sacramento seria adorado do jeito que é hoje. Com certeza. Ou melhor, eu posso até dizer que ele sentia o desejo, né? Acho que tinha um anseio dentro dele de ser um adorador como nós temos a graça de ser hoje, né, gente? E aí é terrível, porque pensar que as pessoas hoje, tendo tudo que tem, podendo ter uma igreja aberta, às vezes, por exemplo, a Boa Morte, o senhor estava lá, né, em São Paulo. Isso. Gente, em São Paulo, a gente tem uma igreja, Nossa Senhora da Boa Morte, e nessa igreja o Santíssimo Sacramento ele é adorado 24 horas. A Toca e a Aliança de Misericórdia em comunhão estão lá junto com os leigos e fazem essa experiência. Então, em São Paulo e em várias cidades do Brasil e do mundo, existem igrejas que podem, onde você pode entrar 2 horas da manhã. O Santíssimo está lá exposto, sendo adorado. E muitas congregações, né, irmão? Os sacramentinos. Muitas comunidades novas. Que hoje, irmão, o Santíssimo, irmão, fica 24 horas. Com certeza. E aí, hoje, e a gente às vezes não, né, eu falo a gente porque nós mesmos religiosos, os sacerdotes, os leigos, às vezes a gente não consegue ter ideia da grandiosidade que é ter Deus que vem, habita e não deixa a terra fria e está no nosso meio. E São Francisco, irmão Romero, eu acho que o coração dele ardia, irmão, se ele não prefigurou, se ele não tinha visualizações, viu, irmão? Mas é interessante na história, porque assim, na experiência, na biografia, mas ele se recolhia muito para ficar a sós, né? Contemplando. Ele gostava. A primeira experiência de São Francisco é uma experiência eremítica, gente. Uhum. E ele gostava de se recolher nas cavernas, ficar ali quietinho com Jesus, né? E dizendo, meu Deus, meu tudo, meu Deus e meu tudo, né? E também tem a passagem aí da carta que o desejo dele era mandar os frades com cálice de ouros pelo mundo para guardar a Eucaristia. O que seria isso? Para conservar a Eucaristia em recipientes de ouro, gente. Tem todo esse zelo. Ele sendo pobre, né, vivendo uma vida pobre, vivendo uma vida de privação, de renúncia, né, renúncia, querer entender que Jesus merecia estar em um lugar digno. Não em qualquer lugar. E gente, hoje é uma mensagem forte para os nossos dias de reconhecer, né? Reconhecer a presença, porque São Francisco via a presença eucarística como a pobreza, a maior das pobrezas, né? A maior das pobrezas. Cristo se tornou pobre e de fato é, né? De fato é. E realmente, porque nós temos a Quênos, né? A Quênos da cruz, a Quênos do nascimento, a Quênos da Eucaristia. Isso. E essa realidade da Eucaristia é tão forte, porque assim, você tem Jesus na sua mão, como nós sempre falamos, tem até uma música, né? Pobre na nossa mão, né? Aquela clássica música. Então, pobre ali no seu... Frágil, né? Na sua mão, e você o leva aonde quer. E quanta gente o leva, né? Infelizmente, a caminhos, a coisas, a lugares que indevidos. Mas essa experiência do zelo de São Francisco, desse amor, essa experiência. Ele era um homem adorante, que realmente isso, né, já tinha a Eucaristia, e isso passa, né, para nós, um carisma, né, para o nosso carisma, que conhece a toca da adoração. Mas também esse movimento dele com a criação fazia com que ele tivesse essa experiência de ser um ser totalmente voltado, né, realmente de uma adoração realmente universal, né? Uma adoração que
transcendia, passava Tô entendendo. essa realidade dele, né? De um homem que vive, o homem da adoração, nessa experiência de ser uma vida em adoração mesmo. São Francisco põe em tudo, gente. Exato. Ele não cuidava da barata porque a barata é bonita, é porque ela vem da mão daquele que é Senhor. E isso encantava ele, ele olhava para a cruz, então a experiência forte dele, o crucificado, né? A paixão. São Francisco, ele amava contemplar a paixão do Senhor. Ele chorava copiosamente. Tem um trecho da biografia que ele, andando pelo caminho, chorava. E perguntaram para ele: Francisco, por que está chorando? E como copiosamente chorando? Meu Senhor morreu na cruz. Né? Então, meu Deus, uma coisa, o cara está chorando. Gente, quem faz isso? Ele pensava em Jesus, ele pensava no Senhor na cruz, ele chorava copiosamente. Romero, mas eu vejo, irmão, que a gente entrando, aprofundando esse mistério de Francisco, nos dias de hoje, as pessoas, como a gente falava no começo, né, todo mundo gosta um pouco de São Francisco. Não, com certeza. Aí a pessoa ela é de outra religião, mas respeita São Francisco. Sim, sim. Ou já ouviu falar de São Com Francisco. certeza. De alguma forma, porque Francisco seguia, assim, Santa Clara seguia os passos de Francisco, mas Francisco deixou claro para ela que, na verdade, ele segue passos muito mais profundos. Porque foi um outro Cristo, né, irmão? Foi. Além dos estigmas também, né, que depois a gente pode falar um pouco sobre isso, dele receber as chagas, né, nas mãos, né, irmão, no lado, nos pés, ele foi chagado como Cristo. Então, de alguma forma, essa essência que é de Jesus, mas que perpassou, né, por esse mistério de São Francisco de Assis, está no coração de muitas pessoas, irmão. Porque muita gente, irmão, não consegue adorar como nós adoramos, por exemplo, na toca. E hoje eu acho que o cristão, o católico, ele tem, por exemplo, às vezes a mulher está lá doente na casa, na cama. Irmão, ela pode ver esse mistério de Francisco, que é um mistério realmente... Ele tem um aspecto universal muito bonito. Tem, eu acho que São Francisco, ele prezou muito pela catolicidade da coisa. Nossa e aí, de alguma forma, isso transborda até nos dias de hoje. Transborda. Então, não é só um afeto que as pessoas têm por São Francisco de Assis. Bom, as pessoas elas se identificam, mesmo às vezes sem saber profundamente tudo isso que a gente está falando. Sem dúvida. Porque lá no esconderijo da casa dela, cuidando ali da pessoa doente, com as dificuldades que ela tem com o marido, todo esse movimento, ela pode transformar em adoração. De alguma forma, essa contemplação franciscana, ela continua acontecendo. Toca tudo. Até a experiência, vivemos um tempo que a vida das pessoas, às vezes, estava vindo pouco, né? As pessoas desprezam, descartam um ao outro, descartam os mais velhos, descartam os doentes, né? Por mais a gente pense, nossa, mas tem muita gente ajudando, mas tem muito movimento de descarte. Gente. E aí, você pode, mas também do desperdício das coisas, né? Da própria maltratar todo o meio ambiente, né? E não fugindo, porque, como foi São Francisco, que ele guardava, ele amava cada verme que tinha, né? É impressionante. É impressionante. Ele tem a história de ele querer colocar na regra. Não pisar nos vermes. Na formiga. Imagina, de um homem... Não matar o mosquito, né, irmão? Tá atrapalhando na oração. Ele não gostava muito de mosquito, não, assim, ele respeitava. Mas... É impressionante. Uma vez vou até para a morte, né? Então, assim, essa experiência de amar tudo criado, né? Toda a criatura de Deus, mas o ser humano, né? Criatura, né? Privilegiada de Deus, dotada, né? Do que Deus tem de inteligência e vontade, né? Então, imagem e semelhança de Deus, esse amor ao ser humano, do cuidado, né, dele ter esse zelo pelo próximo, isso fala muito de todas as áreas, como você for da família, né, do zelo pelos mais velhos, gente, pelos idosos, né, pelos doentes nas nossas famílias, né, por cada irmão, por cada gente, às vezes, que está nem no caminho, pessoas que têm problema, que se desviam do caminho. Por tantas lepras, né, irmão? São Francisco, ele chorava pelo bandido, gente. Ele acreditava que os bandidos não deveriam ser enforcados. Ele tem passagem que ele briga pelo corpo de um bandido. As pessoas não entendem, mas ele é um cara que infringiu a lei, mas não pode, meu irmão.
Não pode ser morto. Irmão, você não pode contar aquela história que você contou pra mim, não, lá da pastoral, né? Acho que dá pra contar? Sim, dá, sim. Gente, porque na verdade porque tem esse aspecto, né? É. São Francisco, a gente está falando muito sobre o aspecto eucarístico, isso, né, de São Francisco, mas São Francisco ele tinha essa coisa, como o irmão tá deixando bem claro pra gente aqui, né, das criaturas, né, irmão, por tudo isso, mas as criaturas mais fragilizadas, humanas, Mas tocava aí. porque aí a questão é essa, né? isso Porque, na mesmo. verdade, assim, ele amava os pets. Puta. Mas calma aí. Mas porque ele via... Não no mesmo nível do ser humano, do gente. leproso, Ele sabia do que o ser pobre. Não. Aí a gente não pode confundir as coisas. São Francisco, ele tinha noção do que o ser humano é, gente. E a gente não pode perder isso, né? É. O ser humano é dotado de imagem e semelhança de Deus. pra É confundir, dotado né? de uma dignidade única que um cachorro não tem. Você gosta do cachorro, amém, pode cuidar. O cachorro não É uma criatura uma de criatura Deus. de Deus, tem que ser cuidada, se você tem, quem tem que cuidar. Mas não como ser humano, né, gente? A gente Irmão, confunde as coisas. sério, irmão, aí nas redes sociais é o máximo, né, gente? Irmão, sério, cara, mandaram pra mim, irmão. Não sei quem mandou pra mim, não sei se foi o Francisco Bola. Irmão, mandaram pra mim uma foto. Não sei se as pessoas elas ficam ofendidas com isso. Mas também Sim. mandaram uma foto de um cachorro num caixão, irmão. Ai, ô, gente, tá apelando, né? Irmão, mas é muito estranho. No caixão, irmão. Calma lá. Às vezes o cachorro. Gente, eu entendo. Pode ficar mal comigo aí se alguém não. Né, tô aqui para concordarem comigo em tudo, não. Mas, gente, às vezes eu acredito que o cachorro, se tivesse palavra, se tivesse o dono de falar, ele ia falar, ô rapaz, deixa eu ser cachorro. Estão tirando o direito de eu ser cachorro. Quer que eu seja uma criança no carrinho de bebê? Quer que eu seja o bonequinho do... Mas não deixa eu ser cachorro. Gente, cachorro quer ser cachorro. Então, gente, entender isso, né? Verdade, né, irmão? As pessoas querem transformar a coisa. É, Só falta dizer que cachorro tem direito, né? Escolher, eu quero ser humano. Mas tá querendo, né? Tem um movimento de querendo dar direito, quase direito autoral pros cachorros, pros animais agora. Aí depois, daqui a pouco não dá pra nem pra criar os cachorros. Os cachorros vão ser dotados de direito. Planeta dos Direito cachorros. constitucional do cachorro. Gente, não é isso. Não significa, não, né? São não. Francisco. Como a gente faz, a gente não descarta o amor dele à criação, porque não é negar isso, ele amava mesmo tudo, como eu falei, das criaturas mais deploráveis que ele amava. Mas, gente, o ser humano, ele vira consciente da dignidade do ser humano, né? Ele vira muito consciente, não tem como. Deus criou o ser humano para, né, submeter todas as realidades. Que era dotado de dignidade única, né? Porque, gente, eu tô entrando nesse assunto porque o Romero ele falou que São Francisco ele às vezes chorava porque ele via um ser humano ali sendo condenado à morte porque cometeu um crime. E a gente, na Toca de Assis, nós temos um trabalho com o morador de rua. E a gente lida muito, né, irmão, com ex-presidiários, com fugitivos, com né, irmão? certeza. A gente encontra coisa na rua assim que as pessoas que nunca nem vão imaginar o que a gente encontra. E tem uma pastoral, acho que não é bom de falar locais, né, irmão? Acho que não. Vamos. Mas uma das pastorais omitir num lugar aí que os irmãos fizeram, né? A comunidade do irmão fez, lá no Rio de Janeiro. E conta aí, irmão, o que aconteceu? Então, gente, a gente Olha faz essa história. a gente faz uma missão nas Cracolândia, vai no Rio. E é bem difícil, né? Quem conhece Cracolândia, né? Questão do ambiente. Explica só para quem não sabe o que seria uma Cracolândia. Cracolândia. É um lugar de uso, né? Usuários de crack. Do crack que concentram-se naquela região e naquela região tem um fornecimento da droga e eles ficam ali, né? E ficam numa situação de animal, gente. Ali nós temos uma realidade de perda realmente da essência humana, né? Da essência, vamos dizer, da dignidade, né? A pessoa vira um rato, né? Acho que o próprio rato ali, não sei, fica ali num conflito com aquele que não é o lugar dele na vida, né? Porque a situação é crítica, né? Bem espoliadora da pessoa. A pessoa perde o senso, né? Fica ali 24 horas usando aquilo e vivendo uma situação assim de rebaixamento assim, cruel, né? Para a dignidade humana, né? Perde mesmo. E nós fazemos essa pastoral de estar levando alimentação aos domingos lá
não vou omitir o lugar, né? Mas uma região lá de Cracolândia. E a gente leva alimentação para dar esse alívio, né? Porque eles não comem, eles ficam naquele uso. Não bebe água. Não bebe água e fica naquela situação, gente. É só naquilo. E a gente leva, ameniza, né? A gente faz uma redução de danos, está levando. Levamos também a nossa presença, que é importante. Conversa, né? Faz um diálogo, cria vínculo com eles, aqueles que se abrem, a gente está sempre ali, né? Aberto, né? Ajudar em outras realidades também. Uhum. Então, isso acontece aos domingos lá no Rio de Janeiro. É uma das nossas pastorais. Uhum. E uma dessas aí eu fui e um irmão nosso lá foi chamado por um dos usuários lá no canto e o usuário falou para ele, falou alguma coisa para ele, depois ele chegou para mim e falou: irmão, tem uma irmã ali que pediu para nós estar... Disse que falou que tem uma companheira delas aí que está de castigo ali. Gente, castigo lá naquela região, quem entende aí o mundo da droga, né, das favelas, é praticamente uma pena de morte. É um castigo, a pessoa fez alguma coisa da disciplina e vai pagar. E aí trouxe para nós que a pessoa tinha roubado um celular e ia ser penalizada. E, na verdade, estava sendo já penalizada porque ela já estava sem comer já um dia anterior, e sem beber água e sentada numa linha de trem, sem poder se levantar. E estavam esperando alguma coisa lá do morro para ver alguma determinação a respeito da pessoa. E aí eles nos chamaram para quê? Pediram para a gente ir lá conversar com os caras Interceder. da área lá, né? Interceder para ver se libera a menina do castigo. À primeira vista, a gente fica meio temeroso, porque a gente está ali, a gente não quer mexer com esse ambiente dos caras, com o negócio deles, a disciplina deles, né? O mundo é deles, a gente não tenta não se envolver, a gente está ali, mas tenta, né, se meter para não dar nenhum problema, a gente continuar fazendo nosso trabalho. Então eu resisti ao primeiro momento, rapaz, fazer esse negócio lá, rapaz, já não é bom, né? Assim, esse negócio vai... Aí a pessoa insistiu, eu falei assim, rapaz, insistiu, vai lá, Frei, eles te respeitam, eles respeitam vocês, eles vão ouvir vocês. Vai lá aí falar eu com o pensei, aquela coisa, né? Aí eu pensei, a menina, né, insistiu, até que, vou lá, né, tentar não faz mal, né. Foi. Aí fui, né, temeroso, né, gente, eu falo verdade. Foi sozinho, irmão? Não, fui eu e um irmão Rariel. Então, muita gente conhece aí da toca aí. Aí foi comigo lá. Aí cheguei lá, né, nos caras lá. Aí já comecei, né, fiz uma introdução do assunto, né. Então, a gente tá sabendo aí que tem uma menina ali, era uma menina, a gente tá ali de castigo, aprontou. E a gente entende que a gente também paga penitência, a gente comete uns fora, tem que pagar penitência. A gente entende que tem que pagar penitência, né, mas não daria para liberar ela do castigo, não. Aí os caras olhou para nós, né? Olhou para nós e falou: olha, vou falar para você, estão procurando aí o celular, né? E talvez se encontrar, né? Talvez não seja liberada. Aí eu fiquei, né? Não foi o que eu esperava, eu queria que, né? Que liberasse? A gente queria um sucesso da situação, né? Só que, rapaz, chegou logo em seguida um membro lá deles lá, né? E chegou falando alto, né? Chegou falando: ih, filha, tá feia a situação pra você. Tá feio. Nossa, aquilo foi um banho de água fria, né? Rapaz do céu. Aí eu não tinha visto a menina, né? Não tinha visto. Quando ele falou, ele tava falando para ela, quando veio, estava do meu lado, ó, sentado na linha de trem ali, bem próximo. Rapaz, a menina tá aqui do meu lado. Aí, gente, eu tive que voltar lá pro pessoal que pediu pra gente conversar, né? Não deu certo. Não deu certo. Cheguei lá, falei: olha, tentamos, estão procurando o celular. Nossa, o povo ficou bravo, o povo ficou revoltado, porque sabe a gravidade da situação, né? Aí falaram tanto, Frei, faltou fé. Fé, foi lá falar aí com eu o falei: rapaz, você fica mal, né? Você fica, rapaz, que situação que eu tô aqui. Aí, mas falei: vai lá, faz uma oração para a menina lá. Aí a gente foi lá, vamos fazer uma oração. Voltamos lá, pedimos eles para fazer uma oração por ela. Aí pômos a mão na menina, rezamos por ela, né? Coitada, chorou, se emocionou. Clamamos misericórdia, né? Aí depois a gente volta para casa, né? No coração, né?
aquele peso, né? Meu O Deus. que será dessa menina? O que vai acontecer? Toda semana a gente ficou passando, né? A nossa comunidade lá no Rio ficou pensando nisso, né? Nossa, o que terá acontecido com essa menina? O que terá acontecido? Aí no domingo seguinte vai voltar para lá, né? E eu, gente, eu não tive coragem de voltar lá. Não tive voltar. Não Tipo, tive pra saber o coragem. desfecho da história, né? Não tive. Olha, aquilo acomodou a semana inteira. Eu dormia pensando naquilo, Meu Deus. acordava pensando naquilo. Que situação. Eu tava. Imagina você estar rezando. É uma vida, né? É um ser humano. É uma vida ali que está ali para ser ceifada. Né? E aí, no domingo seguinte, eu não fui, mas os irmãos foram. Meus irmãos que não viveram a situação, né? Estavam mais tranquilos, foram lá no lugar e saíram perguntando para os outros: o que foi da menina? O que foi que estava no castigo? Aí que falaram: filho, você acredita que ela fugiu, rapaz? Ela fugiu, conseguiu escapar, conseguiu fugir. Nossa, Graças quando eu a fiquei Deus. sabendo, que alívio, velho. Que alívio. Deus agiu, então, de alguma forma. Agiu, né, Lá, irmão? né? Agiu e aliviou. Mas essa experiência, né? É uma experiência que São Francisco realmente choraria também, né? Lindo isso, né, Pelo irmão? ser humano. Você ter essa consciência da vida, né? Num tempo que a vida está sendo descartada, né? As pessoas não têm zelo pelo ser humano, pela dignidade humana, né? Andar mais pelos mais frágeis, né? Pelos mais vulneráveis. Né? Então, São Francisco ele fala isso, né? Ele fala nesse aspecto para os tempos de hoje, né? Um homem que amou aquilo que Deus criou. Amou aquilo que Deus criou por primazia, que é o ser humano. Amor, né? Ele cuidou dos leprosos. Se ele pudesse, ele dava vida, né? Ele deu a vida, consumiu a vida, né? Mas ele amou o ser humano porque ele sabia que o ser humano era portador de uma dignidade que Deus, né? Deus assim quis, né? Coisa Deus linda, assim irmão. quis, né? Irmão, mas o senhor consegue perceber, de certa forma, uma grandiosidade vocacional? Porque, na verdade, assim, a gente sabe que a gente, como São Francisco, né, irmão, apesar de não conseguir chegar nem perto, Não. mas a gente busca viver uma experiência, né, de pobreza, de Não, com despojamento certeza, nesse com sentido. certeza. E, de alguma forma, irmão, o senhor contando essa experiência, acho que na hora, por exemplo, deve ter dado muito medo, né, porque as pessoas já devem imaginar, você entrar numa Cracolândia é um desafio muito grande. Sim, sim. Porque é um ambiente hostil. Porque não adianta né, a gente ficar com Floriano, né, irmão? Não, É um ambiente não, difícil, é desagradável. sujo, É desagradável. de risco. É de risco. E aí o senhor, sem perceber, viveu uma experiência franciscana, né, irmão? E a gente às vezes não pode reclamar de nada Não, mesmo, porque não. Deus dá a graça a gente viver a vocação, né, irmão? Sim. E é uma vocação assim que... Então a grandiosidade no sentido da beleza de Deus. Mas a gente olha o lugar. E aí você, de repente, ser chamado a interceder por uma filha de Deus. Com certeza, nossa. Ali então, Forte isso, né, irmão? muito forte. Na verdade, desconjunta você, né? Eu falo que é Deus que conduz mesmo, né? Tipo assim, Deus me levou naquela situação. Eu falava para os irmãos que a situação foi tão desagradável, mexeu tanto comigo, que você fica pensando humanamente assim, né? Oh, meu Deus, que vida que eu escolhi, né? Assim, que vida que Deus me chamou e eu dei um sim, porque, rapaz, uma situação dessa, você viver uma experiência dessa, né, frustrante, assim, que desconjunta você, nossa, muito mais tranquilo ter feito uma faculdade, ter uma profissão. Uma família, um trabalho Aí você viu, estável. nossa, mas Deus me chama uma situação dessa, onde nos leva, né? Mas você está na mão de Deus. É aí que você entende que não é uma coisa humana, né? É uma coisa só dos seus dotes humanos. É Deus mesmo que conduz, né? Que nos conduz a uma situação dessa. Ele quer que estejamos ali, né? Ele quer que a gente esteja naquele momento. Como que ele providencia aquele momento para nós, né? Ele quer que você esteja ali, né? Intercedendo por aquela vida, né? Ou sendo aquele sinal, né, de esperança, de fagulha de esperança naquele meio, né, naquele lugar, né, de alguém que se importa com a vida, de alguém que quer, né, no mínimo detalhe de um alimento, né, você é sinal de uma... Sinal, irmão, mas essa é a palavra. Porque eu vejo que, por exemplo, muitas pessoas estão, Deus quiser, muitas pessoas estão assim, ouvindo a gente agora aqui, ouvindo esse testemunho, se emocionando com esse testemunho, o que deixa, às vezes, a gente até um pouco confuso. Sim. É que ela é uma pessoa que o senhor não conhecia.
Não. O senhor foi lá falar com essa mulher, irmão, e o senhor percebeu que ela estava do seu lado depois que falaram, é essa daqui. Você foi lá interceder por uma lá que você não sabia nem quem era. Nem quem era. E é bonito porque você percebe claramente o Espírito Santo rondando assim esses tipos de vocação, né? A vocação da vida religiosa, Com aqueles que estão no certeza. meio dos Nossa, pobres. sim. Porque, irmão, às vezes, até mesmo entre nós também, ao mesmo tempo que a gente vive uma experiência forte dessa, às vezes, no meio da nossa comunidade, e aí, como o senhor falou, porque isso aí vai se dar em todo canto. Aí, mas se o senhor tivesse uma família, e as pessoas que estão ouvindo, que têm família, que são, às vezes, perto de pessoas que a gente conhece, que a gente ama, a gente não consegue interceder. Não consegue, realmente. Então, de certa forma, irmão, esse movimento vocacional, Sim, fortíssimo, irmão, de inspiração, de Deus te colocar numa situação complicada daquela, no meio de um trilho de trem, no meio de uma Cracolândia, no meio de um ambiente difícil, com certeza no meio daquele sol, Sim, porque eu já fui lá uma vez, um sol. É um sol. Né, naquela coisa desgastante, depois de ter passado o dia fazendo aquela comida. E, irmão, eu acho que o senhor, de repente, nem imaginava que você estaria num dia, agora aqui, nesse momento, num podcast, falando sobre isso. Mas, irmão, a gente tem que ver, o senhor e eu e as pessoas que estão ouvindo, temos que ver que este é um sinal que o amor de Deus, ele intercede por nós, irmão. Ele nos ama gratuitamente. Nossa. E São Francisco, ele falava isso. Não, eu amo os sacerdotes, sem limites e sem julgamentos. Sem limites, sem julgamento. Por causa dessa história toda do tempo da igreja. Sim. E hoje, dentro de casa, irmão, nas nossas comunidades, irmão, como a gente precisa... Assim, você percebe, irmão, que o que eu quero trazer, né? A mensagem que é um sinal de Deus. É um sinal de Deus. como nós devemos nos relacionar. Sim, com certeza. Irmão, ela estava errada. Tá. Provavelmente ela roubou aquele celular. Como eu falei, uma penitência de alguma forma tinha que pagar, mas Pronto. não a vida. Mas é interessante por quê? Porque, poxa vida, eles... né, a penitência deles ali era violenta. A disciplina deles é outra coisa. Violenta. Né? Só que Deus, de fato, não olha assim pra gente. Não, de forma... Se Deus tivesse que pagar na moeda que a gente merecia, ele nem criava. Pois é, mas eu trago isso para reflexão, assim, irmão, de que olhando hoje as pessoas que me decepcionam. Com certeza. Né? A gente no caminho a gente falava um pouco sobre Sem as decepções das pessoas. Sem dúvida. Às vezes na família, alguém que faz uma coisa errada, tudo. Não. Na verdade, o amor de Deus, de fato, sempre está intercedendo. Muito. São Francisco, ele tem esse... a gente pode ver na vida dele também, irmão. Ele era rígido com ele. Ele era rígido, muito rígido com ele mesmo. Isso. Né? A gente tem a prova disso, que ele fez muita penitência. Acabou com o corpo dele, né? Ele fazia várias quaresmas. A gente tem a quaresma de São Miguel, foi ele, né? Fundação São Francisco, né? Ele fazia várias quaresmas. São Miguel era uma. O dia que descobriu as outras... Mas essa aí é uma quaresma que ele fazia. E muita penitência, muito jejum. E dormia no chão, né? Incrível, descalço. Né? São Francisco era muito rígido com ele mesmo, né, de disciplinar o corpo dele, a ponto, no final da vida, pedir perdão pro corpo, né? Porque ele exigia muito do corpo dele. Cego, né, irmão? De tanto chorar. Ele morreu, gente, com 45, 46 anos, muito novo, né, gente? 45 anos. 44, 45 anos, muito novo. Mas com o próximo, irmão, era uma mãe. Irmão, era uma mãe para os frates. Era uma capacidade de compreensão, uma capacidade assim, de atenção, né, de sensibilidade. Ele cuidava mesmo dos irmãos. Ele tinha um amor realmente pelos seus irmãos, um cuidado pelos seus irmãos. Né? Então, que sinal, né? Até de promover a virtude, né? De querer que os seus irmãos vivessem o evangelho, né? E foi uma briga dele por muito tempo, depois que começou a evoluir a ordem, de querer que os irmãos permanecessem no evangelho, porque ele sabia que aquela seria a alegria. Porque a partir do momento que eles começassem a sair, né, do ideal, do evangelho, de viver o evangelho, eles iam, né, de alguma forma, eles iam se perder. E ele tinha um medo enorme dos irmãos se perderem. Ele tinha aquilo atormentava, ele perdia o sono. Ele perdia o sono por medo dos irmãos se perderem, se desviarem. E outro sinal tão interessante que ele chegou um tempo que ele estava tão preocupado, né, que alguns foram deixando, né, alguns deixavam a ordem, que ele amava tanto, né, e aquilo começava a tirar. Ele tem muita passagem na biografia de perder a paz, né. Ele zelava muito pela paz, ter a paz interior, né. Só falava muita paz, né.
E quando ele era perturbado, ele perdia a paz. Aí ele começava a ficar perturbado, ficar preocupado, agitado. E, de alguma forma, aí Deus fala a ele, né? Por que estás perturbado? Por que está perdendo a paz? Meu Senhor, meus irmãos estão se desviando, estão se perdendo. E aí o Senhor, Francisco, isso é meu ou é seu? Eita. Aí ele vai, Senhor, é tudo seu, né? Então, Francisco, se eu quiser, se é meu, se eu quiser que saia frades de pedras, eu farei. Nossa. Aqui eu dei uma paz para ele, né? Uma paz tremenda. Acabou, né? Acabou a aflição. É do Senhor. Pronto. É do Senhor, né? Aí você explicou o abandono que ele tem, né? É tudo do Senhor cuida, né? É interessante essa passagem. É, porque a questão da natureza humana, né, irmão? É, A gente passa por isso na a toca, gente né? fica preocupado, né? E a gente atormentado. Isso. E as famílias também, né, irmão? Às vezes o filho que começa a desviar, o esposo, tudo. todo Começa lugar. as preocupações, né? O tempo nos faz isso, né? A gente fica preso nas coisas do tempo, né? E tudo é dele, tudo é de Deus. E né? a gente esquece que tem alguém, uma providência que conduz as coisas, né? Que está acima de nós, né? E aí você vê a experiência de Francisco tão abandonada, uma experiência assim, que você vê, Jesus, mas como que um homem faz aquilo? O ideal, né? Viver como os rios do campo, como as aves, né? A gente na toca não pode nem ficar falando muito de São Francisco, já começa a queimar tudo por dentro. Né? Já, Aquela coisa, né? Fala, Mas ele tem esse aspecto dessa rigidez, dessa severidade com ele mesmo, né? Porque ele é um homem que buscou muita virtude, gente. E tem uma teoria que eu tenho. Licença aí os teólogos, eu posso estar errado também, viu? Mas eu tenho uma teoria da santidade, uma questão da santidade na vida de São Francisco. Porque, para mim, São Francisco ele tem um nível de santidade, ele alcançou um nível. Porque o que é a santidade, né, gente? A santidade é uma perfeição, né? E onde a gente viveu a perfeição? Aonde? Onde foi o nascente ali, a primazia da perfeição? E para onde nós devemos voltar como perfeitos? Na história bíblica. Nossos pais, né, criados, os primeiros pais viviam um estado de perfeição com Deus, de comunhão com Deus. E a santidade não é essa comunhão com Deus, essa experiência de vida com Deus. Então, a experiência de santidade é como uma volta à experiência dos nossos primeiros pais. Antes do pecado. Porque é uma superação. Hoje, nós não superamos pecados, mas é necessário o esforço, né? Da penitência, das seis, para a gente adquirir uma vida de virtude, uma vida de perfeição. Os nossos pais herdavam isso gratuitamente. Eles viviam esse estado, mas não se pode mais ter esse estado assim fácil. É preciso fazer esse movimento, né? A partir de nós, lógico, com a graça de Deus maior, mas nós, né? Eu acredito que São Francisco fez esse movimento tão forte, porque a experiência de santidade é como esse movimento de voltar a esse estado original, né? O estado de perfeição, de comunhão com Deus. E a experiência da criação, irmão, é essa experiência porque quando o homem traiu essa experiência, o que aconteceu com a criação? A criação não reconheceu o homem, não reconheceu o homem original. Porque a criação vivia uma comunhão com o homem. E ela se submetia. O homem não precisava violentar a criação para submetê-la. Existia uma comunhão com o homem, porque ela entendia que o homem trazia aquilo que Deus trazia. Mas a partir do momento que o homem quebra essa comunhão, a desobediência, ele quebra esse Wi-Fi com a criação. A criação já não reconhece. O que ela acontece? Ela se volta contra o homem. Né? Agora o homem tem que violentar a criação para submetê-la. Mas antes não, antes a criação sabia que ela tinha sido criada e o homem, para se submeter ao homem da forma, né? E a santidade, essa volta, essa radicalidade de São Francisco, eu meditava que essa volta à experiência única que o homem tinha na criação. O homem não tinha uma comunhão com a criação? São Francisco ele fez essa. Acho que ele mergulhou tão fundo nessa experiência da perfeição que ele
Voltou reatou para esse link. É. Eu acho que a santidade, e, né, que traz no modelo dele, faz essa experiência, né, desse link dele com a criação, que é o que nossos pais tinham. Então eu falo assim, rapaz, o que São Francisco tinha que ele tocava tanto essa questão da criação? Por que essa comunhão, essa sensibilidade, esse amor? Mas não é uma coisa do Zen, não. É uma coisa da virtude. Ele lutou pela virtude de tal forma, irmão, que ele se transformou a tal forma que ele linkou isso de novo. É extraordinário esse link que ele fez. É extraordinário, né? Coisa linda, irmão. Bom Romero aqui, tecendo toda uma teologia de santidade. Irmão Romero, infelizmente, está acabando o nosso tempo. Acho que já tem... Nossa, a gente passou tá pedindo um parte 2, hein, irmão? Não deu pra gente esgotar tudo. A gente não chegou nem na metade da vida de São Francisco. Mas o que foi falado aqui, tudo isso, acho que a gente abriu com chave de ouro o primeiro café toqueiro. Eu acho que foi excepcional. Posso falar uma experiência que todo mundo fala que vê a toca e vê São Francisco? Bora, vai lá. Fala pra gente finalizar o nosso podcast. Todo sacerdote que a gente encontra, consagrados, freiras, fala de uma experiência única que traz essa identidade de São Francisco e que nós trazemos com carisma. A gente, lógico, tem os pobres, a Eucaristia, tudo faz parte do pacote de São Francisco. Sim. Mas as pessoas notam uma alegria e uma alegria na liberdade, sabe? Uma alegria, as pessoas são encantadas pela nossa alegria. E algo que às vezes a gente não percebe, né? Mas as pessoas veem uma liberdade em nós e uma alegria. Eu tive de férias um menino que está padre, estava na Itália, da Cópias da Redenção, ele falou... O meu sobrinho perguntou para ele por que as pessoas entravam tanto na toca, por que essas pessoas queriam entrar, que eu falava pro meu sobrinho. As pessoas, teve uma época que todo mundo queria entrar na toca. Todo mundo queria ser toqueiro, até os casais. Eu quero vagar, eu quero ser toqueiro. Todo mundo, né, gente? Tem um que, você fala um padre mais novo, eu queria ser da toca. Aí ele perguntou, meu sobrinho perguntou pro padre, mas por que o senhor queria... Ele hoje é padre na Itália, da Cópias da Redenção, do meu bairro. E ele falou para o meu sobrinho, a toca tem algo que marca muito, que me encantava, encantou muita gente. Acho que encanta. A alegria. Eles têm uma alegria única que a gente não tem. É uma experiência de alegria, de uma alegria, de uma liberdade que marca. Isso marcava a mim, marcou muitas pessoas. E é uma coisa muito franciscana. Muito franciscana, gente. Francisco, com toda a peleja que ele passou, né, contra, assim, não tendo nada, ele descobre uma alegria única, né? Uma alegria não que é uma alegria, né? Que não é só num caráter emocional, psicológico, aquela alegria de você ficar sorrindo o tempo todo, porque não existe isso, né, irmão? A vida não é assim. Não, nem Jesus, né, irmão? Não existe isso. Isso não é esse... Mas eu tô entendendo, mas aspira. Né? Eu acho que eu acho que a questão do hábito também... eu acho que o conjunto aspira alegria e liberdade. E realmente, né, irmão? Marca. Isso. Eu lembro que uma dos meus primeiros contatos com a toca foi isso também. Acho que do senhor. Com certeza. Aquele turma de jovens, né, feliz, vivendo uma vida difícil e ser capaz de transmitir uma alegria, né? Uma irmandade, uma coisa contagiante. E o senhor continua vivendo essa alegria, porque olha a história aí da Cracolândia e viveu bem essa experiência e tá aí feliz vendo sua vocação. Não é fácil, né, irmão? Não é fácil. E perseverar nessa vida não é fácil. Não é fácil. Outra coisa, para as pessoas não perderem também o link, porque às vezes, como o senhor fala, muitos leigos vão estar nos ouvindo. Isso. Gente, São Francisco, ele teve um carinho muito grande pelos leigos. Claro que ele foi leigo primeiro, da terceira da ordem da penitência. Era um modo de vida que os leigos viviam em penitência. E ele tem um discurso na biografia muito bonito, uma carta aos leigos, né? A terceira ordem, muito bonito. Ele fala dessa vivência
do carisma franciscano na família, né? Que é possível adaptar esse carisma dentro da família, gente. Porque nós não nada nível como o nosso. O pai tem que trabalhar, né? A mãe tem que ter, né? A família tem que ter seus bens postos para quê? Manutenção da família, né? Não tá no século, não né? se Tem que confunde viver. as coisas. Isso. Mas o mundo hoje pede sobriedade, né, irmão? O mundo pede sobriedade. Será que eu preciso comprar esse vestido? É, Será que eu preciso o desse mundo carro? pede sobriedade. Muitas pessoas, às vezes, estão se embarcando, se acumulando de coisas e, às vezes, perdem. Perde o matrimônio, porque perde, né, o relacionamento na família, né? Perde porque está se enchendo. Quanto mais a gente se enche, mais a gente se perde. O mundo pede sobriedade. Que não é não ter nada. Né, irmão? É ver o que realmente precisa. E se você tem também, né, como a gente entende, há pessoas que têm propriedades e o bom uso da propriedade em favor, porque gera emprego, gera trabalho para alguém, né? O cuidado, a retidão, a justiça, né? Valores que os leigos podem colocar em prática, que são franciscanos. Né? São franciscanos. Com certeza, mano. Coisa linda. Mano, mas vamos um dia, mano, marcar uma parte 2. Eu não sei se nessa temporada, porque nós vamos ter 4 episódios nessa primeira temporada de Café Toqueiro. Olha. Nessa ou numa Opa. outra, marca aí um parte 2, Francisco de Assis. Eu acho que pelo menos um episódio por temporada tinha que ter um só. Porque, mano, não tem como esgotar. Não tem. É muito, e a gente tinha muita coisa que a gente queria falar, né? Mesmo. A gente não falou nem do diálogo interreligioso. Pois né? é, São mas Francisco. pois é, vamos deixar para a próxima a temporada. Pregação, né? A de gente São Francisco, de um encontro Que dos as pessoas nem muçulmanos. É um imaginam. acontecimento, um aspecto da história de São Francisco único. Que não dá para falar, senão vai embora. Não tem como. É muito, muito impressionante. Mas vamos marcar um próximo aqui. Isso. Café Toqueiro. Né? Então eu espero que você que está aí acompanhando o nosso Café Toqueiro tenha tomado o seu café junto com a gente, né, irmão? Você acabou o café seu aí, irmão? Acabou. Tava bom, viu? Café aqui do Valcir, né? Muito bom. E a gente agradece aí a sua presença. Ajude a divulgar esse nosso podcast. Então você pode com certeza compartilhar se você se enriqueceu. Se você ficou até o fim aqui, ouvindo essa história toda, então, por favor, compartilha. Antes que você se esqueça, claro, dá a curtida, porque esses movimentos de interação com a rede social faz ela entender que você gostou e ela vai impulsionar para que mais pessoas possam ser alcançadas. Então, sim, curte aqui esse vídeo. Se você estiver no Spotify, dê as 5 estrelas lá no Deezer. Procura sempre estar curtindo, seguindo a Toca de Assis. Se inscreva para que realmente a gente possa, o algoritmo possa entender que você está gostando e ele vai mandar para mais gente. Tá certo? Então, muito obrigado aí pela sua presença. Este é o primeiro. Semana que vem, na próxima quarta-feira, nós vamos ter outro Café Toqueiro, com outros toqueiros aqui, para trazer esses conteúdos todos. Lógico que a gente abriu com chave de ouro, né? O Romero arrasou. Muito conteúdo, assim, principalmente com o Romero. A questão da França lá, mano, esse negócio mexeu comigo. Forte. Gente, e aí, ó, é claro que eu vou fazer o meu jabá. Então, se você ainda não conhece os 40 dias com São Padre Pio, então fica aqui a dica deste livro da Toca. O irmão Belém que foi meio que um instrumento para escrever essas reflexões, mas é um livro que ajuda a Toca de Assis. Nos 3 primeiros capítulos desse livro, eu oriento você a como, de certa forma, participar da Santa Missa, ter uma experiência com a Palavra de Deus, com o Santo Rosário, e durante 40 dias, dentro desse mistério da missa, do Rosário e da Palavra de Deus, a gente ir refletindo as frases de São Padre Pio de Pietrelcina, que foi um santo capuchinho dos nossos tempos. São Francisco de Assis, como a gente falava, nosso querido patrono, mais de 800 anos atrás. São Francisco há menos de 100 anos, né, gente? Agora, nos anos 60, ele estava vivo. Então, é isso daí. Então, se você quiser ter uma experiência de oração, então eu convido você a adquirir os 40 dias com São Padre Pio e ainda de brinde, de lambuja, ajudar a Toca de Assis. Trabalhos como esse, como o Romero falou, de levar lá na Cracolândia lá, alimentação, né, irmão Romero? Porque o povo precisa. Algumas pessoas às vezes criticam, né? Não é só isso que se deve fazer, tudo. Só Deus sabe, além do alimento, que acaba sendo um pretexto para a gente se aproximar daqueles que sofrem, a quantidade de experiências que nós podemos levar ao coração dos que estão nas calçadas. E isso só é possível através também da sua ajuda, que pode ser providência divina
com a Toca de Assis. Então também tem aí, com certeza na tela nós vamos colocar aí o nosso Pix para você poder fazer a sua doação. Se você quiser entrar em contato, o telefone também está aí. Você pode procurar na descrição do vídeo. Está aí o nosso contato. Procura a gente lá nas redes sociais, @tocadeassis.irmãos, e ajude esta obra, tá certo? E em contrapeso, nós queremos vir aqui, de certa forma, trazer também esses conteúdos semanalmente para você, fazendo aí umas temporadinhas aí de 4 episódios para poder chegar também no teu coração, né? Tá todo mundo, né, Romero? Tá aí, o pessoal arrasa, né, gente? Aí você fala um Frejão, você vê uma galera grande aí, né? A gente a gente é pequenininho, mas com certeza tem muitas pessoas que se identificam, né, com a Toca de Assis, com o nosso carisma, com o nosso jeito de falar. Então, se você não é toqueiro, no sentido de vida, né, de ser um leigo ou um religioso, você é convidado a virtualmente ser um toqueiro. Então nós estamos aqui toda semana vivendo essa experiência com todo mundo que quer ser toqueiro. Você quer ser toqueiro? Chega aí no nosso canal, chega aí no nosso YouTube, no nosso Spotify, no nosso Instagram, que nós vamos estar junto com você, levando conteúdos aí relacionados ao nosso carisma, à nossa espiritualidade. Deus abençoe você. Irmão Romero, obrigado, irmão. Opa, obrigado vocês Toca aqui, pela irmão. oportunidade. Deus abençoe. Obrigado mesmo, Deus de coração. Abençoe, Deus abençoe. E Deus abençoe o todos Senhor, nós. irmão. Deus abençoe a sua vocação. São Francisco por todos nós. Por todos nós. Nesse dia tão especial, né, irmão? Deus abençoe a nossa Toca de Assis também nesse dia. Nossos leigos, nossos religiosos, nossos pobres. Todos que são inspirados por esse grande baluarte. Também, né? Que são centenas de congregações. Muita gente boa, graças a Deus. Tá certo. Que ele continue a inspirar mais ainda. Amém. Tá certo. Obrigado, Romero. Obrigado, gente. Até a próxima.